Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. E imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, por sua herança. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa quarta-feira, no início desse mês de setembro, segundo dia do mês de setembro, a igreja nos dá essa liturgia para que dela, pela meditação nessa palavra, pela experiência com essa palavra, nós colhamos aquilo que Deus quer comunicar a nós e aquilo que Deus espera de nós a partir dessa liturgia. Primeira coisa, fica muito claro que pela primeira leitura, pela exortação do apóstolo Paulo, nós somos chamados a fazer uma experiência de crescimento, de amadurecimento na nossa fé, na nossa experiência eclesial, de igreja. Paulo está dizendo aos coríntios, e veja, Corinto era uma cidade que foi poderosamente visitada pelo Espírito Santo. Paulo vai chegar ao ponto de dizer para vocês, coríntios, não falta nenhum dom, vocês têm todos os dons. Mas a constatação do derramar do Espírito, ela é real, ela é concreta, é histórica. A própria narrativa de Paulo, porém, o que Paulo está dizendo aos coríntios no texto que nós ouvimos nessa primeira carta, no capítulo 3. E o que ele está dizendo a nós, a mim e a você? Que os coríntios, eles viviam a criancice, a carnalidade, a imaturidade na experiência de fé, na experiência comunitária. Eles eram pessoas carnais. E o que quer dizer isso? Eram pessoas batizadas, tinham experimentado o poder do Espírito Santo, mas permaneciam imaturas, permaneciam com rivalidades e rixas. É uma denúncia que Paulo está fazendo, é uma provocação. E isso precisa também questionar-nos. Aquela comunidade tão marcada pelo dom do Espírito,
ainda não podia receber uma formação sólida, um alimento sólido, porque eles viviam rixas, eles estavam imersos nas rivalidades. Quem é o melhor? O bem do outro se transforma no mal para mim, que eu caio até na inveja, eu não me alegro com o bem do outro. Muitos direitos exigidos, mas poucos compromissos assumidos, direitos máximos, deveres mínimos. Uma comunidade carnal, uma comunidade cheia dessa realidade da carne, uma situação que nos leva a entender que, apesar da penetração do Espírito, naquela comunidade, eles não se abriram para uma experiência profunda, ficaram na infantilidade de um cristianismo superficial. Como anda o nosso cristianismo nesse tempo? Como anda a nossa relação com Deus e com os irmãos na nossa vida comunitária, na nossa experiência de fé? Será que dentro da nossa experiência nós também não estamos assim, cheios de rixa, né? Quem está servindo na igreja, a pastoral A é inimiga da pastoral B, aquele movimento tal, aquela comunidade, e até mesmo dentro da comunidade, as setorizações da comunidade. Será que nós, ao ouvirmos isso, não precisamos também dizer para Deus: Deus, meu coração está assim também, cheio de rixa. E um critério para se avaliar se uma comunidade é madura, se um cristão é maduro, é se nós podemos identificar a superação que nós costumamos dizer e designar no tempo atual pelo culto da personalidade. Vamos dar um exemplo aqui, vou falar claro, rasgado. Entra o Padre Roger, queria que fosse o Padre Edmilson. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Entra o Padre Edmilson, que tristeza, não é o Padre Roger. É disso que Paulo está dizendo. A comunidade de eu sou de... Tudo bem que você possa se identificar com o ministério do Padre Edmilson, glória a Deus que ele tenha sido usado. Tudo bem que você pode se identificar com o ministério do Padre Roger, com o jeito dele rezar, de pregar, glória a Deus. Mas qualquer um que estiver, o que importa é que o Deus que nós adoramos está presente aqui. E ele trabalha com o Edmilson, com o Roger, com o Helenildo, com o Zé Augusto, com o Jonas Abib, com qualquer um que se colocar aqui. Porque nós só plantamos e regamos. Quem faz crescer é Jesus Cristo. E ai de nós se nós estivermos provocando o culto da personalidade, porque também nós seremos advertidos. Porque nesse tempo a gente pode estar correndo também atrás do culto da personalidade, gostar, se envaidecer. Nossa, olha lá, eles gostam mais quando aparece o Padre Roger, quando vem o Padre Edmilson, fica todo mundo... Esse Padre Roger também já está 14 anos nessa missa, né? O Padre Edmilson tinha ficado 7, mas... Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem assim procede, diz Paulo, é uma pessoa natural, é uma pessoa carnal. E Paulo vai deixar bem claro, só Deus é responsável e protagonista daquilo que se passa numa comunidade cristã. A teologia da gratuidade continua da mesma forma, é Deus que faz, é Deus que opera. Só que quando a gente cultiva o culto da personalidade no nosso coração, a gente se fecha. Às vezes Deus quer usar daquela pessoa que às vezes nem ela tem simpatia, você tem a simpatia por ela, mas Deus, era a hora de Deus para você, mas você fechou o coração e foi embora, porque estava cultuando personalidade e não adorando a Deus, estava caindo numa espécie de um início de uma idolatria e fechou-se para a graça de Deus. Nós precisamos estar muito atentos, porque é isso, eu não vou aqui passar pano não, e eu não sou muito de passar pano não, de ficar adulando não. Paulo detecta que
que foi a própria comunidade que criou os seus ídolos, os seus fãs. Ajudem os padres, principalmente os que estão na mídia. Parem de encher os padres de vaidade e de orgulho. Parem. Porque você vai levar esse padre para o inferno. Porque ele vai encher, uma hora ele estoura e cai. E arrebenta com todo mundo ainda. Só que fica jogando confete. Vai adorar a Deus e para de jogar confete em padre, pelo amor de Deus. É para te assustar mesmo. A gente fica nesse lenga-lenga, e isso não ajuda ninguém para o céu. Esse negócio de fã-clube, de gritinho, isso não é para a igreja, isso é coisa mundana, carnal. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de adorar o Deus verdadeiro. Homens passam, quantos já passaram e quantos deixaram de buscar a Deus porque os homens passaram, porque estavam presos a homens. E os homens vão passar. O Padre Roger um dia vai passar. Todo mundo passa, gente. E aqui eu não estou brincando que eu estou brigando. Claro que não. Estou exortando. E é o meu jeito mesmo. Quem já está acostumado sabe. Só que a gente tem que abrir os olhos. Porque nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Tem um monte de fã-clube, um monte de fã, um monte de gente fica babando. Isso, volto a dizer, isso não vai ajudar essa pessoa que talvez você admire. Ela talvez tenha te ajudado a se aproximar de Deus. Mas um comportamento de tiete só estraga. Só estraga. Nós não podemos, e olha, eu estou falando numa mídia, isso aqui, eu estou, para você que está em casa, eu estou indo na direção da televisão. Esse negocinho aqui, parece que até mesmo dentro da realidade da igreja, vai criando ídolos, as pessoas ficam, não, pelo amor de Deus, a gente ama, e vamos rezar. Você gosta, legal, vamos tirar uma selfie, bacana, que bom, que testemunho, que coisa maravilhosa. Mas é isso, nada além disso. Tudo bem, a gente se encontra, e aqui eu não estou criticando quando aquela pessoa que você foi usado para tocar na vida dela, e ela se emociona, não estou dizendo disso. Ela se emociona quando ela te vê por gratidão, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas quem fez crescer? Porém, nós estamos no século da idolatria, no século da rede social, no século de correr atrás de seguidores e não fazer discípulos, e nós precisamos tomar muito cuidado. E eu volto a dizer, ajude os missionários da Canção Nova. Não estou dizendo para você ser indiferente, não é isso, mas nos ajudem a não cair nessa absurdidade, dessa ideia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não, nós somos de Cristo. Glória a Deus porque Apolo ajudou, glória a Deus porque Paulo fez, glória a Deus porque esse padre, ou esse missionário, esse pregador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A glória é de Deus, a glória é de Deus, somente de Deus. É tudo para Deus, é para Ele, não é para nós. Se Deus usa, Deus pode usar, pode continuar usando. Mas se for para eu me perder no meu dom, eu prefiro o céu do que os aplausos, os seguidores, a vaidade, o orgulho. Eu prefiro o céu do que querer ficar chamando atenção para mim mesmo. E quando a gente vai cultivando sentimentos carnais, humanos, paixões humanas, e aqueles que a gente cultivava, e eles vão e acabam vivendo alguma realidade, ou nos decepcionam, pronto, acabou o mundo. Acabou a igreja. Lá naquela outra igreja, aquela pessoa acolhe melhor, ela atende melhor, ou lá não tem essa situação. Porque colocou Apolo, Pedro, Paulo num lugar que não era deles. E Paulo está sendo tão edificante para nós. Edificar a igreja, edificar a nossa fé, é um impulso divino. Os homens só são usados, é Deus que faz crescer. Nem o que planta, nem o que rega são importantes. Quem é importante é quem faz crescer. Vai dizer Paulo, Deus, nós não podemos nos deixar levar por princípios humanos. Diga comigo, eu não vou mais ceder a esses princípios humanos, carnais.
eu quero hoje abrir o meu coração para viver aquilo que Paulo está ensinando. Quem é importante é Deus. Aplauda aquele que é importante, o Deus verdadeiro. Veja o que São João Crisóstomo, boca de ouro, vai dizer: o mau comportamento é um obstáculo para conhecer as verdades. Assim como o homem obcecado no erro não pode perseverar a longo tempo no caminho reto, também é muito difícil que alguém que vive mal aceite o jugo dos nossos sublimes mistérios. Para abraçar a verdade, há de estar desprendido das paixões, de todas elas. Esta liberdade de alma, ela há de se completar para alcançar a verdade. E essa liberdade, para que Deus faça, para que a gente persevere, para que a gente permaneça, para que a gente continue na verdade, essa liberdade é o abandono dessas paixões, é o abandono desse comportamento mundano, é o abandono dessas ideias do mundo. É entrar direto na busca de crescer nas virtudes, de progredir na vida da fé, na vida cristã. Olha, uma vez eu fiquei muito preocupado, porque eu não queria gerar em ninguém nenhuma espécie de apego à minha pessoa. E eu comecei a perceber numa época, num dado momento, isso já tem muito tempo, já tem mais de 10 anos, que muitas pessoas estavam apegadas a mim, ao meu jeito, àquilo que eu fazia. E eu comecei a detectar isso quando eu saía de férias, e eu olhava na televisão, caía metade o número de participantes da missa. Falei, meu Deus, será que eu estou criando uma idolatria? E aí eu procurei o padre que me enviou para o seminário, nas férias, e fui buscar uma direção espiritual, dizer para ele que eu estava muito incomodado com aquilo. Será que o meu comportamento, a minha atitude estava sendo errada? Será que eu não estava formando o povo para aquilo que é certo? Será que eu não estava ensinando o povo que é Cristo que faz, que é Deus que faz, que é Ele que opera? E aí ele me tranquilizou, falou assim: se você estivesse feliz ao olhar para a televisão, vendo que tinha caído bastante o número de participantes no seu período de férias, e você tivesse... eu sou o cara, olha lá. Aí você deveria ficar preocupado. Agora, e aí ele aliviou, e eu quero até um pouco aliviar na formação. Aliviar, mas não abrindo mão. E ele falou assim: isso se chama identificação ministerial. Isso sempre existirá. As pessoas vão se identificar com o seu jeito, com o seu ministério, mas ajude-as a entender que independente da sua figura, independente dessa identificação, é importante que elas abracem aquilo que elas estão buscando, que é o Senhor, que você dá, que você se esforça, que você se prepara, que você reza, e que você se doa, que você acolhe, que você é feliz na sua maneira de transmitir a mensagem, mas leve-as a compreender isso. E eu sempre guardei. E quando a liturgia dá oportunidade para o ensinamento, e aqui eu não estou querendo agredir ninguém, nada, a palavra, ela nos machuca. Ela nos machuca. Antigamente, quando eu ia ao estádio assistir o Flamengo, eu lembro uma vez que na minha cidade, em Itaperuna, o Flamengo ia jogar lá em Itaperuna. E eu nunca perdi os jogos. O campo do Itaperuna era um campo pequeno, e sempre que o Flamengo ia era superlotação. E eu estava. E era na época que o Romário tinha ganhado a Copa do Mundo e tinha ido jogar no Flamengo. E eu estava no alambrado, e o estádio não aguentou o número de pessoas e o alambrado caiu. Eu caí com as pernas tudo arranhadas, machucada, mas ali eu nem vi sangue. Eu queria chegar perto do meu ídolo, que era o Romário. E ali eu vi a cegueira que às vezes a gente fica por conta de uma ideia, de uma mentalidade. E ali eu percebi, eu falei, meu Deus, que loucura.
E os seguranças vieram, eu consegui chegar perto do Joel Santana, que era o técnico do Flamengo na época. Muito mal do Sávio, que jogava também no Flamengo na época. E eu percebi, meu Deus, olha como, depois que você vai tendo conhecimento, e a gente vai percebendo, são coisas que vão ocupando espaços nas paixões carnais e que nos impede a perseverar na verdade. Não tenha ídolos, adore somente ao Deus verdadeiro, você que é cristão. E aí o Evangelho, Deus vem ao encontro, vem nos socorrer, Deus vem nos curar. Veja o movimento do Evangelho. Jesus sai da sinagoga, ele sai e ele entra. Olha que interessante, se você pegar o trocadilho do Evangelho. Jesus sai da sinagoga e na mesma hora ele entra na casa de Pedro. Era o lugar, era o QG dele, onde ele ficava. E aí uma pessoa fala assim, olha a intercessão, o poder da nossa oração. A sogra de Pedro está doente, acamada. E aí o movimento, Jesus faz um movimento. Ele sai daquele lugar e ele vai até onde estava a sogra de Pedro. E a palavra diz que ele se inclinou. O verbo de Deus, vai dizer João, se fez carne. O verbo de Deus, Deus se inclina sobre a humanidade e ele envia o seu filho. E o verbo se fez carne e veio habitar, veio armar tenda, veio fazer morada, veio morar no meio de nós. Esse verbo que tem que ser adorado, não os homens. Ele deve ser adorado, por ele nós devemos dar a nossa vida, o nosso sangue, por ele nós devemos perder noites de sono para adorá-lo, para estar com ele, para buscá-lo, por ele nós devemos fazer qualquer coisa. E ele, esse verbo que já tinha feito a sua kenosis, já estava ali na sua vida pública, ele se dobra como esse sinal, ele se dá, ele se doa, ele doa o seu ser divino, ele doa a sua atenção, ele doa o seu amor, ele doa a sua cura, ele doa a sua libertação, porque ele veio tornar acessível o nosso contato com o Pai. Ele veio promover um relacionamento íntimo e crescente. Ele veio nos dar a conhecer o Pai, ele veio revelar os valores do reino. Ele desce para salvar, e ele desce na condição da sogra de Pedro, existindo em forma divina. Diz a carta de São Paulo aos Filipenses, ele não se apegou a ser igual a Deus, mas ele se despojou, assumindo a nossa forma humana, fazendo-se escravo e tornando-se semelhante a nós. Ele faz o movimento, ele se inclina sobre ela. É esse o movimento que Deus faz sobre a humanidade, é esse o movimento que Deus faz sobre você nessa noite. É esse movimento que vai nos libertando de nós mesmos, é esse movimento que nos liberta do individualismo, é esse movimento de Deus na nossa direção que nos liberta do nosso egoísmo. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E ele deu ordens àquela febre, e diz o texto do Evangelho, que imediatamente aquela febre foi embora. Febre é sinal de alguma infecção, tem alguma doença por trás, não é verdade? A febre não aparece do nada, tem alguma situação. E ele vai, ordena a febre desaparece, imediatamente aquela mulher coloca-se a serviço. A febre a deixou. A febre é só o sintoma de algo escondido. E a gente pode fazer uma analogia com as doenças desse século, que tem nos prostrado, que tem nos deixado febris, acamados, paralisados, presos em nós, presos no nosso mundinho. E esse movimento de Jesus na nossa direção, imediatamente ela se levanta e ela começa a servir. Esse serviço mostra para nós o Deus que se aproxima de nós para nos tirar do individualismo adoecedor,
que se aproxima de nós para nos tirar do egoísmo doentio, que se aproxima de nós para nos amar e para nos fazer amar o próximo. Ela é curada e ela começa a servir a Jesus e aqueles que estavam ali. Ela começa a amar Jesus e ela começa a amar as outras pessoas que estão ali. Um movimento. Diga comigo: Senhor, eu quero experimentar esse movimento que me liberta de mim mesmo, que me liberta das minhas paralisias, das minhas febres, das minhas enfermidades. Senhor, eu quero experimentar a sua graça. E para eu concluir essa homilia, eu perguntei para mim mesmo: Padre Roger, qual é o movimento que você fará na direção dele? Fala o seu nome aí e pergunta para você qual o movimento que você fará na direção de Jesus, Padre Roger. Pergunta para você como você se chama. Fala o seu nome, eu vou dizer o meu. Padre Roger, qual o movimento você fará na direção dele? Aí eu me perguntei: será que nós vamos ficar estagnados na infantilidade da fé, seguindo os ídolos? Seguindo somente como fãs daqueles que só são instrumentos, mas não tornando-nos discípulos daquele que nós devemos seguir, que é o Mestre, que é Jesus? E aí, quando um cai, quando um falha, quando um erra, aí todo mundo vai e fica confuso. E eu fiquei me perguntando: será que ainda nas nossas comunidades nós vamos aceitar a imaturidade das rixas e das rivalidades? E talvez muitas provocadas pelo nosso mau hábito. Eu fiquei me perguntando: será que nós vamos reter Jesus? Querer Ele só para nós? O povo não queria deixar Jesus sair de jeito nenhum. Jesus curou todo mundo, expulsou os demônios, saiu cedinho para o deserto para estar sós, mas a multidão foi atrás, queria segurá-lo. Eu fiquei perguntando: será que a gente vai querer ficar com Ele só para nós, ou a gente entende que Ele veio se entregar para toda a humanidade e nós vamos levá-lo? Nós vamos nos colocar a serviço, como a sogra de Pedro. Eu quero levá-lo, eu quero me colocar disponível, pode me usar, para que outras pessoas te conheçam. Eu fiquei me perguntando, olha o que São Cirilo, ou melhor, São João Crisóstomo vai dizer: na febre da sogra de Pedro está representada a nossa carne afetada por diversas doenças e concupiscências. A nossa febre é muitas vezes a paixão, a ira, a luxúria, os vícios, que embora digam respeito ao corpo, perturbam a alma, a mente, o sentido. E a gente, naquele egoísmo, querendo somente os milagres, a cura, não se torna discípulo dele e anunciador. Aquela mulher foi curada e ela se colocou a serviço. Eu quero concluir com um pensamento de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, no momento da contemplação e da reflexão sobre qual a finalidade da encarnação, por que Jesus veio, por que Ele se inclinou sobre a humanidade, e ele vai responder apontando 3 motivos. Veio ao mundo para manifestar a verdade, por isso ele não podia se ocultar, e ele dizia aos que pretendiam detê-lo, no evangelho de hoje: é necessário que eu anuncie também em outras cidades o evangelho do reino, pois foi para isso que eu fui enviado. Segundo, ele veio livrar os homens do pecado, de acordo com o que diz São Paulo: Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, em 1 Timóteo 1,15. Terceiro, ele veio para que tenhamos acesso a Deus. Diga comigo: ele veio ao mundo para manifestar a verdade. Ele veio ao mundo para livrar os homens do pecado. Ele veio ao mundo para que os homens tenham acesso a Deus. Agora você vai falar no pessoal: Jesus veio ao mundo para manifestar a verdade a mim.
para manifestar a verdade. Jesus veio ao mundo Jesus veio para ao me mundo livrar dos pecados. para me livrar dos Jesus pecados. veio ao mundo Jesus veio ao para mundo que eu tenha acesso. para que eu ao tenha Pai. acesso ao Pai. Coloque-se de pé agora. Diga comigo. O Apolo, Apolo, Paulo, Paulo, Pedro Pedro são servos. são servos. Eu Eu sou discípulo sou discípulo de de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Paulo, Paulo, Apolo, Apolo, Pedro Pedro são servos. são servos. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E ergue agora os seus braços e diga que você acredita nessa verdade, que Jesus é Deus e que você quer adorá-lo agora. Fala para Ele agora com as suas palavras: eu te adoro, eu estou aqui porque eu vim te buscar, eu estou aqui porque eu vim te encontrar. Agora a sua palavra está me tocando, a sua palavra está me curando, a sua palavra me fere, me machuca, mas para que eu ordene a minha vida, Jesus, para aquilo que é correto e não mais para as idolatrias desse mundo, não mais para as idolatrias que muitas vezes entram dentro da igreja. Muitas vezes os nossos irmãos protestantes, Jesus nos acusa de idolatrar imagens. Não, nós não idolatramos imagem alguma, mas muitas vezes nós caímos no erro da idolatria da personalidade, porque a gente gosta, a gente se identifica, e a gente, ao invés de estar com os olhos no Senhor para te adorar, porque o Senhor é o perfeito, é aquele que nunca nos decepcionará, nós colocamos os olhos nos homens, Jesus. Mas nessa noite nós queremos voltar os nossos olhos para o lugar certo, para a pessoa certa, para Ti, Jesus, para o Seu amor, para a Sua bondade, para a Sua graça. O Senhor veio anunciar a minha verdade e eu quero acolher essa verdade. O Senhor veio para me libertar dos pecados e eu te peço nessa noite: liberta-me de todo o pecado. Jesus, o Senhor veio para me dar acesso ao coração do Pai, e agora eu quero ter acesso ao coração do Pai em Teu nome. Eleva os seus braços agora e toca no coração de Deus por Jesus Cristo, por meio de Jesus, e fala agora com Deus: Deus, eu preciso, como a sogra de Pedro, ser liberto dessa doença, dessa febre, para que eu saia do individualismo, do egoísmo e de todos os ismos desse mundo, e eu me direcione a Ti. Jesus, eu quero agora tocar no coração do Pai por meio de Ti. Eu quero agora tocar no coração do Pai por meio de Ti, o Pai das misericórdias. Pai das misericórdias, eu pecador, e quero assumir agora esse grande dom que é Jesus Cristo, que veio libertar-me dos meus pecados. Eu agora renuncio aos meus pecados, eu agora renuncio aos meus erros, para que eu possa viver e possa dar a Jesus a minha vida e viver aquilo que Ele veio trazer. Pai, em nome de Jesus, Pai das misericórdias, eu quero Te agradecer pelo acesso que agora eu tenho ao Seu coração, esse coração grandioso, amoroso, misericordioso que me envolve, e eu quero pedir o dom da oração nessa hora, para que eu saiba amar ao Senhor acima de todas as coisas, para que eu tire todos os altares de idolatria que eu coloquei na minha vida. Eu agora peço a libertação do meu interior, de tudo aquilo que é ídolo, de tudo aquilo que muitas vezes eu coloco no Seu lugar, no lugar de Jesus. Pai, eu Te peço nessa hora esse dom de uma profunda libertação, e eu quero fazer a experiência. Diga para Ele: eu quero fazer a experiência, Quero fazer a experiência que a sogra de Pedro fez. que a sogra de Pedro fez. Deita agora, Jesus. Agora, Se inclina agora, Jesus, inclina sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha verdade, sobre as realidades que eu estou enfrentando. sobre as realidades. E ordena agora, Jesus, a essas realidades, como o Senhor ordenou aquela febre, O Senhor ordenou, e ela foi embora. e ela foi Jesus, embora. eu quero voltar para casa, Quero voltar para casa. exultante de alegria, Exultante pela obra que o Senhor realiza na minha vida. pela obra que o Senhor realiza. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Muito Jesus. obrigado, Muito Jesus. obrigado, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória.
todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Eu queria que você levantasse a mão direita. Nós queremos consagrar agora os sacerdotes. Nós queremos consagrar os missionários, os líderes da igreja, ao coração imaculado da Virgem Maria, para que o demônio não os assalte com o orgulho, a vaidade, a soberba, para que eles nunca se esqueçam que são só servos e que é Jesus que tem que ser adorado, glorificado e exaltado. Eu quero pedir, Virgem Maria, passe à frente da vida de cada sacerdote, passe à frente a vida de cada missionário, missionária, pregador, músico católico, agente de pastoral, líder de movimento. Passe à frente e ensine-os a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, e ensine-os a ensinar a verdade do reino e não roubar, tendo seguidores e não fazendo discípulos. Ajude-os a fazer discípulos para Jesus Cristo e não seguidores pessoais. Eu te peço, Virgem Maria, passe à frente, esmague a cabeça da serpente, da tentação. Quebra, Virgem Maria, na sua doçura de mãe, retira todos os altares de idolatria, para que somente o seu Filho Jesus Cristo seja adorado. Somente Ele, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso único Deus, verdadeiro, justo, santo e fiel. E nós rezamos pelos sacerdotes, pelos missionários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aplauda nosso Senhor Jesus Cristo, a quem é dada a honra, glória e adoração.